Fala, turma. Hoje, 29 de agosto, mais uma aulinha então de máquinas elétricas 1. Aí para as últimas aulas, nós fizemos a introdução para a máquina CC. Então a máquina CC ideal foi o que a gente estudou, né? Então todas aquelas fórmulas, elas valem quando se trata aí de uma máquina, seja gerador ou seja motor, né? Então a gente parte da seguinte premissa: potência elétrica igual potência mecânica, né? EA igual torque vezes ômega, velocidade angular, né? E as fórmulas para tensão na armadura: K vezes φ vezes ômega, e para torque: K vezes φ vezes corrente de armadura. Então a gente fez essa introdução, né? Então sempre que for máquina CC, essas fórmulas valem, e valem ainda para o próximo conteúdo que a gente vai ver, que são as configurações aí da máquina em corrente contínua, né? Bom, deixa eu numerar aqui, né? Página 1. Então o próximo passo, a gente vai ver algumas configurações. Então tanto máquina, seja motor ou gerador, você pode ter algumas configurações diferentes quando a gente admite aí a questão da armadura, né, que é o enrolamento lá no rotor, e o estator. A gente sabe que, né, você tem uma parte que fica parada, né, o estator, onde aqui você tem campo magnético, e você tem no rotor, né, que fica ali no centro, na armadura, uma parte girante, né? Aqui você tem um eixo de rotação, e você tem aqui a parte girante, que ela também é uma bobina, né, alimentada. Ela é uma bobina alimentada, e ela também tem aqui um campo magnético. E a gente sabe que a interação entre campos magnéticos, né, vai gerar o que? Atração ou repulsão. Então isso aqui gera o movimento aqui da máquina, né? Se for um motor, né, isso aqui está sendo excitado. E se for um gerador, isso aqui está induzindo, né, esse campo está induzindo a geração de energia aqui na armadura. Então essa parte aqui fica parada e essa parte gira, né? Essa é a estrutura aí da máquina. Então a gente tem algumas configurações diferentes, tanto para máquina CC em geral, né, mas tanto para motor como gerador, e a gente vai ver algumas delas. O primeiro que a gente vai ver é o gerador CC. Gerador CC série. Então, o que seria aí o gerador CC série? Nesse gerador, né, a gente tem o enrolamento de campo, né, ou seja, quem está gerando o campo aqui, em série com o enrolamento da armadura. Ah, mas como? Isso aqui está no meio, está enrolado aqui no meio. Sim, mas isso é alimentado por um comutador, né? Você tem as escovinhas ali. E a mesma alimentação que você vai ter aqui para gerar o campo é a mesma alimentação que você vai ter aqui na armadura, né? Para o campo que vai reagir com esse outro. Então, para esse gerador CC série, nós temos aí enrolamento da armadura em série com o enrolamento de campo. Parou um caminhão bem na frente aqui, espero que não atrapalhe a gravação, né? Então, o gerador série, né, ele tem um circuito característico, né, um circuito equivalente para refletir o funcionamento dele. Então a gente faz esse circuito da seguinte forma: a gente representa aqui a tensão na armadura, EA, e aí a gente representa os enrolamentos tanto da armadura, né, que está lá no centro, como o do campo, né,
que é o que está aqui gerando o campo que vai reagir com a armadura, em série. E a gente sabe que, como é fio enrolado, né, é uma bobina, a gente tem tanto a parte ômica dele, né, a resistência ômica do fio, como também a indutância, porque ele trabalha ali com campo magnético. Então a gente representa por uma impedância, né, um Z. Aí o Z tem o formato, a gente já sabe, né, A mais JB, ou formato polar, né, um módulo com uma fase, né? Então ela é composta aí da parte real e da parte imaginária. Então a gente representa aqui como sendo um resistor e um indutor, tanto para a armadura como para o campo. Então percebe que eu ilustrei os dois aqui em série, né? Então aqui a gente chama de ZA, né, ou seja, a impedância da armadura, e aqui a gente chama de ZF, porque F é field, né, campo. Vou baixar um pouquinho mais aqui para ficar melhor a representação, né? Tá, então é basicamente isso aqui, ó, o circuito equivalente para o gerador CC em série, né? Impedância da armadura, impedância aqui de campo, né? Tensão na armadura. Como é um gerador, né? Gerador ele tem tensão de saída, né? É o contrário, por exemplo, do motor. Quando a gente for ver o motor série, né? Então a gente vai ver que o circuito é muito parecido, porque gerador e motor são a mesma configuração, né? Só muda a natureza da potência de entrada e a potência de saída. A diferença é que no motor nós temos tensão de alimentação e aqui no gerador nós temos tensão de saída. Como o gerador tem tensão de saída, então ele alimenta algo, né? Então a gente representa aqui a saída dele como sendo uma carga, tá? Então, carga. Essa tensão de saída, a gente vai chamar ela de VT. VT, né? Tensão na armadura, impedância de campo, e a gente vai ter uma corrente também aqui no circuito. Sentido dessa corrente: sentido de sair do gerador, né? Tensão é gerada aqui na armadura e sentido de sair do gerador. Se eu chamei aqui de VT tensão de saída, então eu suponho que aqui seja um IT, corrente de saída também do gerador, né? Porém, eu posso admitir que no enrolamento aqui de campo eu tenho uma corrente IF. E no enrolamento da armadura eu posso admitir que eu tenho uma corrente IA, né? Então está aqui modelado o circuito equivalente de um gerador CC do tipo série, onde eu tenho enrolamento de campo, né, ZF aqui, em série com o enrolamento da armadura. Bom, então, se é um circuito em série, eu posso admitir então que IT, né, a corrente de saída, ela é igual o IA, né, que é a corrente da armadura, no enrolamento da armadura, que é igual a corrente no enrolamento de campo, né? São todas iguais as correntes então para o gerador CC série, né? E a tensão de saída VT concorda que ela é igual, ó, a tensão gerada na armadura, né? A tensão gerada ela é a maior aqui do meu sistema, ó. Então a tensão VT ela é igual a tensão gerada na armadura menos as perdas, né? Perdas que eu vou ter nos próprios enrolamentos aqui, né? Porque ele tem resistência, ele tem impedância, eu vou perder tensão aqui. Tudo bem? O que seriam essas perdas aí então? Né? Perdas em volts, né? Para o gerador, desde que eu conheça o valor aqui da corrente, né? Digamos que eu sei o valor do IT, que é igual ao IF, que é igual ao IA, né? Então, IT vezes impedância total, como eles estão em série, ó, o que é o Z equivalente aqui? ZA mais ZF. ZA mais ZF.
Então, olha só, uma vez que eu conheço as impedâncias dos enrolamentos, eu tiro o equivalente, porque eles estão em série, e multiplico pela corrente que passa neles, e eu descubro a queda de tensão que vai ficar nos enrolamentos. Então, a tensão de saída do gerador é quem? É a tensão gerada menos as perdas, né? Então, isso aqui é importante para entender aí um pouco do funcionamento. Tá. Então, isso aqui é para quem? Para o gerador CC série, né? Agora, eu posso ter a mesma configuração série para um motor. Então, motor CC série. Aí o que vai mudar, né? É a mesma situação. Enrolamento da armadura em série com enrolamento de campo. Tá, vou até copiar aqui, ó. Ok. Vamos para a lousa 4. Circuito equivalente para o gerador CC série. Então vamos apagar aqui. Circuito equivalente é o mesmo, exatamente o mesmo. Porém, com uma diferença, ó. Né? Agora eu tenho lousa 4. Agora eu tenho um motor. Então o motor, ele não tem tensão de saída igual aqui, ó. Então não tem carga, o motor não alimenta carga. Né? O sentido da corrente é outro. Né? O motor não alimenta ninguém, o motor é alimentado. Então aqui onde eu representei por uma carga no gerador, no circuito equivalente do motor CC série, a gente representa como uma fonte de energia, né? E como é uma máquina em corrente contínua, é uma fonte CC aqui, ó, um VCC. Né? Também vou chamar de VT. Também vou chamar de VT. Agora muda o sentido da corrente, ó. IT, que aqui no gerador ela sai, né, sentido carga. Quando é no motor, aí é uma corrente de entrada, né? Essa corrente agora está entrando no meu motor. Da mesma forma, eu tenho a corrente de campo acompanhando ela, né, aqui IF, e também vou ter a corrente na armadura, no mesmo sentido, ó, IA. Da mesma forma, né, como é um circuito em série, então eu tenho que IT é igual IA, que é igual IF, né? São todas iguais, só tem um caminho para elas, né? Só tem um caminho, então elas são iguais. A tensão de alimentação, VT agora. Vamos analisar aqui, VT. Se eu pensar aqui para o gerador, a tensão de saída do gerador VT, ela é sempre menor do que a tensão gerada na armadura. Porque eu vou considerar as perdas e a tensão que sai é menor do que a tensão gerada. Quando eu estou aqui no motor, essa tensão aqui de alimentação, ela é a maior. Então a gente tem as perdas aqui nos enrolamentos da armadura e de campo, né? E fora as perdas, é a tensão que vai ficar lá na armadura, né? De fato, né? Eu vou utilizar. Tudo bem? Então nesse caso, a tensão VT, ela é igual a quem? Ela é igual à tensão que vai para a armadura mais as perdas daí, né? Porque ela é a total nesse caso. E as perdas, como que eu calculo? Igual calculei aqui. Então as perdas não mudam. Eu vou perder quanto então? Basta eu conhecer a corrente, né? De entrada ou de armadura ou de campo e multiplicar pela impedância equivalente, que no caso, como está em série, é ZA mais ZF. Então, modelamos aqui tanto o gerador como o motor na configuração em série, né? Vamos ver agora o que é cada um desses, né? Apenas formalizar aqui. Então, vamos apagar aqui. Lousa 5.
Então, IT, corrente de entrada ou de saída, né? Depende se for um motor ou se for um gerador. Então aqui eu tenho corrente de entrada ou saída. E a corrente na armadura. Corrente na armadura. E F, corrente de campo. Corrente de campo. ZA, ZF são as impedâncias, né? Impedâncias de armadura e de campo. EA. Então, EA, né? Se for um gerador, ela é tensão gerada. Tensão gerada. E se for um motor, aí a gente chama ela de força contra eletromotriz. Então, apenas muda o nome, né? Porque se está no gerador, você está gerando, né? Se está no motor, você está... na verdade, você consome. Então, a gente chama ela de força contra eletromotriz. Mas, na verdade, as duas se tratam aí da tensão na armadura. E a gente tem também o VT, né? VT pode ser o quê? Tensão de alimentação, se for um motor, ou tensão de saída, se for o caso aí do gerador. Então, tensão de saída ou tensão de alimentação. Então, modelamos aí tanto o gerador como o motor, né? E vamos fazer alguns exemplos, então.